de hoje em dia, né? De historiadores de hoje falando daqueles shows. É muito interessante voltar nos jornais da época e entender como é que eles foram recepcionados naquele momento, né? Enfim, e tem casos de shows que entraram para a história, que hoje são muito bem falados, mas na época não foram tão falados assim, ou até foram criticados, enfim. Então foi uma pesquisa mesmo de imersão no universo de cada show. Ah, que interessante, hein? Nada como uma perspectiva histórica, né? No momento a crítica não foi positiva e hoje, olhando em retrospectiva... por exemplo, que caso foi algum desses que na época não foi bem aceito, que hoje, olhando em retrospectiva, a gente sabe que foi um show marcante para a história do país, da música brasileira? Teve um show, né? Até o Luiz sempre cita que ele que fez esse texto, que foi o do Tom Jobim com o João Gilberto, né? Que é um texto que entrou no livro que na época foi assim, foi esculhambado quase, né? Ninguém ficou satisfeito com aquele show, né? E não ficou por quê, Luiz Felipe, na época? Não foi entendido por quê? Não foi valorizado? Foi um encontro, né? Promovido por uma marca de cerveja. E era um show no Teatro Municipal para comemorar os 30 anos da Bossa Nova. Aliás, mais de 30 anos. E aí chamaram o João Gilberto para fazer um show. Só que aí falaram, não, vamos colocar o Tom Jobim junto. E a última vez que eles tinham feito um show juntos tinha sido 30 anos antes, que inclusive é o primeiro show que está no livro, né? O show no Ao Bom Gourmet, que foi o João, Tom, Vinícius Moraes e os Cariocas. Eles marcaram esse show, só que teve assim muita confusão, não ensaiaram muito, muito problema de som. O João Gilberto teve que, depois de uma música, interromper o show, porque parece que caíram umas panelas nos bastidores. Uau, uma imagina, confusão, coitado do João Gilberto. uma confusão danada, assim. Aí, depois, o João Gilberto, porque uma semana depois eles repetiram a dose em São Paulo, né? Aqui no Rio foi no Teatro Municipal, o João Gilberto fez o show inteiro e o Tom participou do bis. Em São Paulo era o contrário, era um show do Tom com o João Gilberto no bis. E aí o João Gilberto entrou numa que foi noticiado na época que o Tom Jobim teria espalhado taxinhas no palco para prejudicar ele, aquelas coisas, né? Espalhado o quê? No palco? Taxinhas? Ah, não acredito. E isso, inclusive, estava na coluna do Zózimo na época. E é isso que o Tito está falando, que eu acho que é o mais interessante do livro, da pesquisa, né? Porque no início do papo, vocês estavam falando quando eu estava com problema no som, estava falando de lista, né? E é muito difícil, porque 50 shows parece muito 50, mas na verdade é muito pouco. Claro. Então, eu sei que a gente vai ter muito problema de gente reclamando, faltou tal show, etc. e tal. Mas o que importa são os 50 shows que estão no livro, e a gente quis, a nossa missão era colocar o leitor na primeira fila desse show, saber como foi o show, o que aconteceu, os ensaios, as fofocas, o contexto histórico da época, né? Exato. Então isso é muito curioso, porque esse show do Tom com o João prova que um show, para ser histórico, ele não precisa ser necessariamente um bom show, né? O que vale, no caso, foi o encontro, né? Claro. Que acabou sendo uma coisa, e dizem até hoje que foi a maior constelação de estrelas por metro quadrado na história dos shows no Rio de Janeiro, porque estava todo mundo no Teatro Municipal. Para prestigiá-los, né? Que lindo. Bom, vocês falaram que nem Mato Grosso vocês conseguiram entrevistá-lo, né? Para o livro 50 Maiores Shows da História. E Ney fala de algum show específico? Imagino que falou sobre o show do Cazuza, né? A gente mencionou. O Ney, na verdade, ele a gente falou com ele sobre alguns shows, porque ele é quase um personagem assim, recorrente do livro, porque ele aparece de outras formas em vários. Tem o famoso show dos Secos e Molhados no Maracanãzinho, né, que foi um show já quase no final ali dos Secos e Molhados, que o Ney enfrentou os militares que estavam fazendo a segurança do show na época. E tem um show solo depois do Ney Matogrosso, o Bandido,
que é o segundo show solo dele, depois saiu de Secos e Molhados, então a gente falou sobre esses dois. E ainda tem né, o RPM que você começou falando, né, foi o diretor desse show, e também o show do Chico, que está retratado no livro, que é o Para Todos. O Ney foi o iluminador do show, e como o próprio Chico falou na época, uma espécie de diretor informal, né, deu palpites e tal. Então o Ney, a gente conversou com ele sobre esses 4 shows, assim, tinha bastante coisa a dizer, porque ele, de uma forma ou de outra, foi um personagem recorrente ao longo do livro, né, mesmo em shows que não eram dele. E ele deu várias informações super legais, assim, sobre esses shows inéditos, enfim. Muito bom. Bom, então